Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade ao estudo referente aos direitos dos agentes públicos, dos servidores públicos, na Lei 8.112. Nós vamos passar agora a mostrar para vocês de um modo mais rápido onde vocês vão encontrar alguns desses direitos, porque nós não vamos perpassar efetivamente cada um deles. Eu tenho que mostrar para vocês onde está, para depois desse regime remuneratório nós avançarmos para as licenças dos servidores, que tem uma importância muito grande, para a aposentadoria dos servidores, para o processo administrativo. Então é um conteúdo muito grande, muito vasto, que nós precisamos ver detalhadamente, mas essa parte remuneratória nós vamos passar de um modo mais rápido, explicando para vocês, obviamente, né? Mas vamos passar alguns desses dispositivos, beleza? Gente, olha só, tá na tela para vocês, acompanha aqui comigo, seção número 2, a seção número 1 nós já vimos, que são exatamente as verbas indenizatórias. Agora vem as gratificações e os adicionais. As gratificações e os adicionais, eles vão estar aqui no artigo 61 da Lei 8.112. Então, veja, além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, então, além do vencimento e das vantagens, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, gratificação natalina, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação do serviço extraordinário, pela hora extra, né? Adicional noturno, adicional de férias, outros relativos ao local ou à natureza do trabalho, aqueles locais de difícil acesso, gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, essas aqui, pessoal, são retribuições, gratificações adicionais que serão pagos para o agente público. Artigo 61. Bom, se cair alguma dessas retribuições, gratificações ou adicionais, você não vai fundamentar apenas no artigo 61. Se perguntar, né, se o cara tem direito ou não, você vai fundamentar no artigo 61, inciso 1, 2, 4, algum desses incisos, e também, você vai botar dois fundamentos, artigo 61, inciso tal, e também o respectivo artigo que vai regulamentar abaixo esses dispositivos. Como assim regulamentar abaixo? Olha só, da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Aí você vai fundamentar, ó, no artigo 62, você vai fundamentar. Se perguntar se o cara tem direito a uma retribuição pelo exercício de função de direção, você vai, sim, ele tem direito, nos termos do artigo 61, inciso 1 e artigo 62. Então é isso que você vai fazer. Cada um desses direitos vai ter a sua especificação aqui abaixo. Por isso eu falei que nós vamos passar de um modo mais rápido. Então, se falar sobre retribuição pelo exercício de função, direção, chefia, assessoramento, aqui no artigo 62, caput, está o fundamento principal. Beleza? Se falar em gratificação natalina, ó, artigo 63, estará o fundamento específico. Abaixo vem as outras disposições, mas o principal é a cabeça, é o artigo 63. Olha só, aqui vai dizer, a gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Isso aqui é um artigo rolha para nossa prova, tá? Agora, esse aqui não, ó. Esse aqui, 63, é a cabeça. Aqui está o direito do servidor, entendeu? Então, você vai vir ali, ó, o servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração. Isso é importante. O cara que foi exonerado, ele vai receber a sua gratificação natalina proporcional. Essa gratificação natalina é o 13º salário, tá, pessoal? Ela não será considerada para cálculo de
qualquer vantagem pecuniária. Agora, o direito principal é o 63, ok? Avançando. Esse não existe mais, foi cortado, ele está cortado lá de cima também, não existe mais o adicional por tempo de serviço do servidor público, foi cortado pela reforma de Fernando Henrique Cardoso, tá? Adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Opa, aqui nós temos um fundamento importante, ó. O artigo 68, ele vai tratar do quê? Olha só, os servidores que trabalhem com habitualidade, passa um traço simples embaixo, tem que ser um trabalho habitual, não pode ser esporádico. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Está aqui, ó. Não pode receber cumulativamente. Ele tem que optar por um ou por outro, o que é um absurdo, mas para a prova de vocês está aqui. E isso não foi declarado inconstitucional, embora eu entenda que seja inconvencional, venha ferir duas convenções da OIT e também a Constituição, porque uma coisa é um trabalho insalubre, outra um trabalho perigoso. Agora, a lei diz que ele tem que optar por um dele, então você tem que saber disso, artigo 68, parágrafo 1º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa, então, eliminando os riscos que deram causa à insalubridade para o pagamento do adicional. Ponto importante que tem que estar marcado também. Haverá permanente controle da atividade de servidores, operações em locais insalubres. Isso aqui é um artigo rolha também, não tem tanta importância para nós. Deixa eu passar aqui, olha só. Adicional de atividade penosa, marca texto nesse, tá? O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Regulamento. Então, pega aqui e marca o artigo 71, que é o de atividade penosa. Operação de raio-x. É meio rolha, mas dá para marcar o artigo 72, tá? Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem... rolha, tá? Eu achei que não é aqui que vai ter o fundamento das chamadas férias radiológicas, mas tá aqui o artigo 62, tem que ter um controle. Eu não consigo enxergar uma questão para cobrar esse aqui, mas marca aí. Hora extra. Esse sim, ó. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então, cada hora extra, o cara ganha 50% a mais do valor da hora normal. Olha o artigo 74, tem que estar com marca-texto também. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Então, só vai admitir hora extra naquelas situações efetivamente excepcionais e temporárias e não podendo passar 2 horas por dia. Ele vai ter a jornada dele, 8 horas normal, mais 2, podendo chegar no máximo a 10. Esses 2 artigos devem ser marcados. Adicional noturno. Ó. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. O que está dizendo aqui? O cara ele vai trabalhar durante a noite e ele vai receber um acréscimo de cada hora, de 25%, tá? Tem que saber isso, ele ganha 25% a mais em cada hora trabalhada, além do valor normal. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que traz esse artigo incidirá sobre a remuneração prevista ali no artigo 73. Aquela remuneração também. Se for uma hora extra noturna, além da jornada de trabalho que ele já tinha, ele tinha uma hora, ele tinha as 8 horas, ele exerceu as 10 horas e 2 dessas horas pegaram o horário noturno.
esse adicional noturno também incide sobre o valor da hora extra, tá? Mas probabilidade de cair isso aqui, gente, muito baixa mesmo. No máximo direito, beleza? Adicional de férias, o chamado terço constitucional, está aqui no artigo 76. Independentemente de solicitação, olha aqui, ó, independentemente de solicitação, é direito subjetivo do indivíduo. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. No caso do servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de férias. Então, ele tem o chamado adicional de férias. Gratificação por encargo de curso ou concurso. O cara que for aplicar um curso, for aplicar uma prova de concurso público, ganha uma bijujinha. É pouquinho, não é quase nada, mas vale. Olha aqui, ó. Artigo 76A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventualmente ele vai fazer isso. Essa gratificação aqui, ela é boa para cobrar, ó, né? Um servidor público que foi aplicar uma prova de um concurso público, ele tem direito a receber, sim, tá aqui a gratificação. Olha quando que ele vai receber. Quando ele atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal. Quando ele participar de banca examinadora ou comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas e para julgamento de recursos intentados por candidatos, quando ele compor uma banca de um concurso. Quando ele participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução, avaliação de resultados. Participar da aplicação fiscal de prova, aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Então, essas atividades aqui vão dar direito a ele a essa gratificação por encargo de curso ou concurso. Beleza, gente? Ó, tá? Aqui vão estar a tabela para cada um daqueles dispositivos. E se cair que tem o direito está aqui, ó. 76A 1, 2, 3 e 4. O valor, como é calculado, vai estar aqui abaixo, daí você vai procurar aqui como vai funcionar, certo? Férias, importante, ó, artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, caso haja necessidade do serviço. Olha que ponto importante. Aquele jogo do direito subjetivo ou não. Primeiro ponto, o servidor público tem direito subjetivo a férias. Ele tem direito subjetivo a férias, ó. O servidor fará jus a 30 dias de férias. Agora, ele tem direito subjetivo a acumular essas férias? Nunca! Por quê? Olha aqui. Que podem, o que pode também não pode. É isso que você tem que entender, ó. O servidor fará jus a 30 dias de férias. Isso é direito subjetivo dele. É constitucional. Agora, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, olha aqui, no caso de necessidade do serviço. Se houver necessidade do serviço, ele poderá acumular as férias. Agora, ele não tem direito líquido e certo à acumulação de férias. Ele não tem direito subjetivo a acumular essas férias. Tudo o que depende da necessidade do serviço, tudo que depende do interesse do serviço, tudo que depende de conveniência da administração, tudo que depende de oportunidade, não é direito subjetivo. As férias do cara é, agora acumular não. Tá? Ó, para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Claro, primeiro o cara trabalha 12 meses, depois ele vai gozar as férias. Beleza, gente?
é vedado, ó, é proibido levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Ou seja, para ele adquirir as férias, se ele faltou um dia, ele vai ter que trabalhar um dia a mais daqueles 12 meses. 12 meses de um dia para compensar o período que ele faltou. Essas férias podem ser parceladas até 3 etapas. Olha só, é direito subjetivo do servidor parcelar as férias? É direito? Não! Vou mostrar para vocês. Eu já tentei várias vezes parcelar minhas férias. Muitas vezes tentei parcelar. E não foi possível. Alguns anos, hoje talvez fosse, mas não foi possível. Dizer, olha, não tem como parcelar, eu preciso que você goze inteira essas férias, porque eu vou precisar de você o ano todo aqui, eu não tenho como te dar um afastamento depois. Olha aqui o parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor. Então, o servidor tem que pedir e no interesse da administração pública. Aí a administração pública vai dizer, não, eu não tenho interesse em parcelar tuas férias, eu tenho interesse em te dar elas inteiras. Você entendeu? Por isso, olha só, não é direito subjetivo o parcelamento das férias. O servidor pode requerer, mas depende do sim ou não da administração. O pagamento da remuneração das férias será efetuado, isso aqui é rolha, tá? Aqui pode passar. Raio-X, aqui está as férias radiológicas. Lembra que eu estava lá atrás falando do raio-X e eu falei, eu queria falar para você sobre as férias radiológicas. Passa um marca-textozinho aí nesse artigo 79, tá, gente? Olha só, não caiu, mas férias radiológicas sempre é um ponto importante que a gente tem que saber. Isso funciona em todo lugar. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-X ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional. Proibida em qualquer hipótese a acumulação. O que está dizendo aqui, ó? Proibida a acumulação. O servidor que opera raio-X, ele tem 40 dias de férias anual. Ele não tem essas 20 mais os 30. Não é isso. O que ele tem aqui é 40 dias de férias. E necessariamente tem que ser tirada 20 no primeiro semestre e 20 no segundo semestre. Proibido tirar 40 juntos. Não pode em nenhuma hipótese. Está aqui, ó. Proibida em qualquer hipótese a acumulação. Por quê? É para fins de salubridade dele. Então não pode acumular. Ele tem que tirar 20 dias de afastamento total do raio-X no primeiro semestre e tem que tirar 20 dias depois. Beleza? Se falar nessas férias de operador de raio-X, você tem que lembrar que está aqui no artigo 79. Artigo 80. Muito importante o artigo 80. Olha só, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Marca texto aqui no artigo 80. Pode interromper as férias do agente público? Sim, pode interromper nessas condições. Sendo uma dessas condições aqui, ele poderá ser chamado novamente. Opa, interrompe as férias, volta a trabalhar. Tá, e depois ele sai com férias integrais novamente. Tinha passado 10 dias. Eu faço ele voltar a trabalhar. Não, meus amigos, ele terá só 20 depois para tirar. Tá aqui no parágrafo único, ó. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez. Uma só vez. Goza tudo e, obviamente, aquilo restante, ele não vai ter tudo do zero de novo, beleza? Agora sim, gente, uma partezinha importante aqui também das licenças, tá? Olha, nós passamos um pouquinho rápido essa parte remuneratória ali, dos adicionais, dessa direito a férias e tal, porque a incidência de cobrança ela não é tão grande, mas é importante que você dê uma lida na lei, que você deixe marcadinho esses dispositivos que nós passamos. Licenças, agora sim. As licenças têm uma incidência bem maior de cobrança do que a parte remuneratória. Olhe comigo, licenças. Conceder-se-á
ao servidor licença. 2 pontos. Mesma situação daquela exposição que eu fiz para vocês anterior. Se cair alguma licença, se o cara tem ou não direito à licença, você vai fundamentar com base no artigo 81 em algum desses incisos que você está vendo e no respectivo artigo de baixo, porque vai ter um artigo falando de cada uma delas, entendeu? Não pode colocar só no artigo 81 e nos seus incisos. Vai botar em 2, por favor. Artigo 81, inciso 1, 2, 3, 4 e no artigo de baixo. Para não pairar nenhuma dúvida, para a banca não te descontar nada, para você estar com tudo certo para estar pontuando. Beleza, gente? Volta para a tela. Olha só. Por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para capacitação, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista. Olha aqui, ó. Essas são as licenças que o servidor poderá tirar para se afastar do serviço. Agora nós vamos começar a falar cada uma delas, ó. A licença prevista no inciso 1 para tratar de pessoa da família, ó, por motivo de doença em pessoa da família, ó, a licença prevista no inciso 1, bem como cada uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por perícia médica oficial. O que vai dizer aqui? É feita uma inspeção de saúde, é feita uma perícia médica nessa pessoa da família para verificar se ela necessita efetivamente de acompanhamento permanente pela pessoa, pelo servidor público. Ela necessitando de acompanhamento permanente pelo servidor público, aí sim, beleza, esse servidor será afastado para tratar dessa pessoa da família. É vedado, é proibido o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1. O que está dizendo aqui, gente? Bonito, né? O servidor público sai em licença para cuidar de alguém da família e tá trabalhando lá na iniciativa privada. Não pode. Não pode. Então, às vezes, pensa comigo, ó. O cara é servidor público e ele é professor na iniciativa privada. Tá? Ele é servidor público e professor na iniciativa privada. Aí, ele sai de licença para tratar a saúde de alguém da família do serviço público, né? Sai em licença para tratar e continua lá dando aula na docência privada. Não pode. Pessoal, isso além de ferir a lei, fere o princípio da moralidade. Fere o princípio da moralidade. E hoje, por força do artigo 11 da Lei de Improbidade ter se tornado um rol taxativo, hoje não configura mais ato de improbidade. Mas durante muito tempo em que eu poderia enquadrar no caput do artigo 11, eu entendo que isso seria uma desonestidade também. É desonesto. Por que desonesto? Veja, ele está saindo de licença remunerada para cuidar da saúde de alguém da família, do serviço público, em que nós todos somos usuários do serviço, mas da iniciativa privada, que ele exerce uma outra atividade remunerada, não. Aí ele continua trabalhando naquela lá. Então, aqui está claríssimo, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie é considerada uma prorrogação. Isso aqui é rolha, mas é prorrogação e não uma nova licença, uma prorrogação da anterior, tá? Ó, isso aqui só esse parágrafo sobre isso. Agora vem o direito do indivíduo, ó, da licença por motivo de doença em pessoa da família. Olha o artigo 83. Poderá, veja comigo, poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas, por sua conta, por seus cuidados, e conste do seu assentamento funcional mediante
comprovação por perícia médica oficial. Ó, tudo que pode, também não pode. Agora, essa licença, preenchendo os requisitos estabelecidos aqui, será concedida. É direito subjetivo do servidor? É direito subjetivo? Se preencher os requisitos estabelecidos no artigo 83, sim. Se não preencher, não. Olha só, tá aqui o parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Se puder ser, né, o familiar ali puder ser cuidado enquanto o agente exerce simultaneamente o cargo ou faz compensação de horário, não será concedida a licença. Tem que ter comprovação do problema de saúde por perícia médica oficial e não pode, tem que ser imprescindível a presença dele, ó, indispensável, quando a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício de outro cargo, o exercício do cargo mediante compensação de horário. A licença de que trata o caput, incluídas as suas prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. A cada 12 meses o cara pode tirar uma dessa aqui, ó. Por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, mantém, então, por isso que ele sai, ó, até 60 dias, ó, até 60 dias, consecutivos ou não, mantém a remuneração. Meus amigos, passou de 60 até 90 é sem remuneração. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste, é muito injusto, mas é assim que funciona, tá? O que acontece? Muitas vezes o familiar, ele fica mais de 90 dias doente. 90 dias são 3 meses. Às vezes fica 4, 5 meses doente. Nós vimos isso muito durante a pandemia. E aí o que acontece? Passou de 60 dias, se ele tirar 61 dias, ele recebe os 60 e aquele 1 não recebe. Ó, por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração. Sem remuneração. Olha só, o início, e aí depois ele tem que voltar. Chegou até 90, ele pode tirar, dentro de um ano. Em um ano, ele pode ficar 3 meses fora. Ele tem que voltar a trabalhar. Se ele não voltar a trabalhar, vai ser considerado abandono de cargo. É assim. Então, lembre disso, ó. Até 60 dias ele mantém a remuneração. Passou de 60, ele pode ficar até 90. Mas dos 60 até o 90 ele não recebe. O início do exercício de 12 meses será contado a partir da data de deferimento da primeira licença concedida. Então, da data de deferimento da primeira licença, conta os 12 meses, beleza? Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Ó, presta atenção nessa aqui. Presta atenção. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Essa licença aqui, exatamente esta aqui do artigo 84, é o que hoje minha esposa encontra gozando. Tá? Hoje ela encontra-se tirando essa licença. Por quê? Ela é servidora, ela estava em exercício em Cachoeira do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu fui designado para Brasília, ex officio, por necessidade do serviço. Hoje ela se encontra em licença por prazo indeterminado, sem remuneração, acompanhando. Quando eu retornar, se um dia eu retornar para lá, ela tem garantida o claro dela, a vaga dela novamente
porque ela está acompanhando, e assim é no âmbito da administração. Ó. Então, tem aqui o parágrafo 2º, o exercício provisório. Tome cuidado e marque aqui, ó. Pessoal, isso aqui é licença, não é remoção, tá? É licença, não é remoção. Ela se afasta totalmente do cargo para acompanhar. O parágrafo 2º prevê o chamado exercício provisório. Olha só o exercício provisório. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo. Esse é o chamado exercício provisório. O que está dizendo aqui? Ela poderia exercer provisoriamente o cargo dela com a remuneração aqui em Brasília, na administração federal, tá? Isso aqui, esse parágrafo 2º é quando o cônjuge ou companheiro também é um servidor público, civil, militar, municipal, estadual, pode exercer aqui no âmbito da administração pública federal. Beleza? Guarda esse parágrafo 2º, é o chamado exercício provisório. É obrigatório? Não. Ela pode tirar a licença ou ela pode requerer o exercício provisório. É direito líquido e certo dela esta licença, havendo o deslocamento do cônjuge? Sim, é direito líquido e certo dela, se não for dado a remoção, tá? Se opera ex officio pela administração? Não, mediante requerimento dela. Ela poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, então tem que ter sido deslocado para outro ponto, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo no Poder Legislativo. Por que acontece isso aqui? Porque em outros locais, dependendo do local, não vai ter como remover ela, porque não tem órgão da administração federal que compatível. Então, por isso que aí se concede ou a licença ou esse chamado exercício provisório aqui. Um ou outro. Isso aqui depende de requerimento. A administração não dá ex officio. Ela pedindo, preenchendo esses requisitos, ela faz jus a essa licença, ela passa a ser vinculado, tá? Licença para o serviço militar. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. O cara é servidor público e foi convocado para prestar o serviço militar obrigatório. Acontece muito com os médicos. O médico passa no concurso para médico e ele presta o serviço militar depois de terminar a faculdade. Presta o serviço militar, terminou o serviço militar obrigatório dele, ele tem 30 dias para reassumir o cargo. Está aqui no artigo 85. Licença para atividade política. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Possibilidade de que é isso aqui muito remota, mas está aqui, ó. Marca o artigo 86, ó. Direito à licença sem remuneração durante o período em que mediar sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia e assessoramento, arrecadação ou fiscalização dele será afastado. Se afasta do cargo, tá? Se afasta do cargo. Quando? Até o 10º dia seguinte, a partir do dia imediato ou do registro da candidatura. Então ele registra a candidatura, de imediato ele já está afastado do cargo e volta quando? Até o 10º dia seguinte ao do pleito. Até 10 dias depois da eleição ele tem que voltar.
A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Professor, mas está dizendo em cima que não é. Calma, olha só, você tem que entender. Veja aqui comigo. Ó. Ele sai em licença da sua escolha na convenção, ó, escolha na convenção partidária até a véspera do registro da candidatura. Olha comigo. Escolheu na convenção partidária, ele vai ser candidato do partido. Tem um período da convenção até registrar a candidatura. Nesse período, sem remuneração, mas ele pode sair sem remuneração. Registrou a candidatura. Ó, agora sim, oficialmente candidato, a partir do registro da candidatura até a eleição, ele sairá de licença e terá 3 meses de remuneração. Se ultrapassar 3 meses, ele não ganha o restante. Ó. A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte da eleição, o servidor fará jus à licença. Perfeito. Ele sai de licença. Assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. 3 meses, sim. Licença para capacitação. Gente, esse bloquinho vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou fechar as licenças aqui, beleza? Então respira fundo aí. Olha só. Após cada quinquênio, após cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, olha aqui, ó. Se é no interesse da administração, não é direito subjetivo dele gozar a hora que ele quiser. Depende do interesse da administração. Tem gente que leva anos para gozar essa licença. Após 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Até 3 meses para participar de curso, perfeito, a cada 5 anos. Os períodos de licença não são acumuláveis, porque a cada 5 anos. Então, passou 5 anos, ele tem 3 meses. Daqui mais 5 anos, ele vai ter mais 3 meses. Ele pode tirar 6 meses juntos? 3, volta, depois 3. Não são acumuláveis. Ok, gente? Dá licença para tratar de interesses particulares. A critério da administração, não é direito subjetivo dele. Não é direito subjetivo dele. Isso aqui, a cada 10 servidores que pedem, 8 ou 9 são negados. Então, veja. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo. Passa um traço simples aqui. Desde que não esteja em estágio probatório. Desde que não esteja em estágio probatório. Licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, traço simples aqui, sem remuneração. Então, o servidor público estável, ele poderá sair para tratar de interesses particulares por até 3 anos consecutivos. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Passa, traço simples aqui. Por quê? Tá, concedi 3 anos pro cara. O cara saiu em licença, foi para a França. Passou 1 ano, opa, volta, tô precisando de você. Sim, poderá ser interrompido assim, volta, tô precisando de você. Preciso do seu trabalho. Motivo o ato, interesse do serviço, ele tem que voltar, se apresentar. Então, presta atenção porque ela pode ser interrompida a pedido do servidor, o servidor, olha, já fiz o que eu tinha que fazer, não preciso mais, quero voltar, ou pela própria administração e ela é sem remuneração, beleza? Licença para desempenho de mandato classista, gente. Olha só, é assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação,
federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, conselhos de classe, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Isso aqui é possível. Ele sair de licença, tá? Sair de licença sem remuneração. Vai ser remunerado lá pela entidade de classe, pelo sindicato, mas ele tem esse direito, passa a marca texto 92. Qual é a quantidade de servidores que podem sair para isso? Para entidades com até 5 mil associados, 2 servidores podem sair licença ao mesmo tempo. Para entidades com 5.001 a 30 mil associados, 4 servidores. Para entidades com mais de 30 mil associados, 8 servidores. Quem pode ser licenciado? Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para os cargos de direção, de representação, desde que cadastradas no órgão competente. E a licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Mandato do quê? Classista. O prazo do mandato dele como presidente do sindicato, etc., terminou o mandato dele no sindicato, ele volta. Se ele for reeleito, se prorroga essa licença, mas ela é sem remuneração, beleza? Gente, nesse nosso bloco, nós ficamos por aqui. Na sequência, nós vamos ver os afastamentos, né? Vamos ver a questão da remoção do servidor e vamos avançando nesses direitos que são de extrema importância. Não fuja da nossa aula, eu aguardo todos vocês.